Pedi a Deus que tirasse meu vício. Deus disse não. Não é meu dever tirá-lo, mas sim o seu dever desistir dele. Pedi a Deus que me desse paciência. Deus disse não. Paciência é produto das atribulações, não é algo a ser dado, é algo a ser conquistado. Pedi a Deus que me fizesse feliz. Deus disse não. Te darei bênçãos. Ser feliz, aí é contigo. Pedi a Deus que tirasse toda a minha dor. Deus disse não. O seu sofrimento te aproxima de mim e te faz lembrar. Pedi a Deus que então Ele levasse meu espírito. Deus disse não. É o seu dever fazer isso. Eu te podarei para te fazer florescer. Pedi a Deus então que Ele me desse por tudo aquilo que eu pudesse aproveitar nessa vida. Deus disse não. Te darei vida para que então possa aproveitar tudo. Pedi a Deus então que Ele pudesse me ajudar a amar o próximo da mesma forma que Ele me ama. Deus disse: finalmente você entendeu. Stamp, do céu ao inferno. Este não é o título de um dos teus livros? Não, o livro ao que você se refere é Botafogo. Entre o céu e o inferno. De um escritor chamado Sérgio Augusto. Sabia que já tinha visto alguma coisa parecida. Achei que fosse você o autor. Deste não. O Botafogo é uma máquina literária. Não tenho dados precisos, mas acredito que seja o clube com mais livros publicados. Só você foram mais de 100, não é? Uns 130 eu acho. Mas vamos ao que interessa. O Botafogo tem uma história fantástica, provavelmente a mais extraordinária do futebol mundial. Porque ela é feita de morte e renascimento. E de ciclos. Sim, e de ciclos. E o principal tem a ver com o livro sagrado dos maias. Porque os dois irmãos gêmeos precisavam descer ao submundo para jogar bola com os senhores de Xibalbá. Exatamente. Só que este descer ao inferno foi algo que precisava ser emblemático. Para refletir o que fora escrito no livro sagrado dos maias. Isso mesmo. Então o Botafogo experimentou chegar ao topo na década de 1960 para depois mergulhar no abismo mais profundo da decadência. Você já abordou muito sobre esse mergulho ao inferno, mas eu não sei tanto da parte em que ele esteve no céu. Pois é esse o tema deste vídeo, é isso que eu quero abordar. Então vamos começar. Foi no ano de 1953 que surgiu no Botafogo um jogador apelidado de Gualincho. Que mais tarde seria chamado de Garrincha. Exatamente. Aos poucos ele foi se despontando e em 1958 foi herói na Copa do Mundo, ao lado de Pelé. E depois reinou soberano na Copa de 62. E foi neste período em que a profecia começou a se cumprir, porque o Botafogo poderia ter conquistado o Mundial de Clubes, mas preferiu conquistar o mundo. Porque em 62 o mundo não queria ver Pelé. Ainda não, porque a sensação era mesmo o Garrincha. E foi então que o Botafogo visitou os 4 cantos do planeta, ficou mundialmente conhecido e ganhou tanto dinheiro que posteriormente adquiriu 4 andares no edifício Santos Dumont, no centro do Rio. 4 andares é muita coisa, Stamp. 4 andares inteiros, no edifício mais novo e moderno da América Latina. Caramba, Stamp, deve ter custado uma fortuna. Fortuna essa que foi amealhada com as excursões pelo mundo. Então vieram as Olimpíadas Botafoguenses. Olimpíadas Botafoguenses, Stamp? Sim, Olimpíadas Botafoguenses, que aconteceram entre 1957 e 1963. 7 edições, que profético. Nada com o Botafogo é por acaso. Menino, tô besta. Embora a última edição tenha sido em 1963, foi no ano de 1968 que o Botafogo alcançou seu ápice, tendo conquistado neste ano todos os títulos que participou. O Carioca, a Taça Brasil e a pequena Taça do Mundo na Venezuela, entre vários outros torneios. Na minha humilde opinião,
O Botafogo teve o melhor time do planeta por 2 vezes nesta década, em 1962 e em 1968. Viajou o mundo inteiro com Garrincha, promoveu as Olimpíadas botafoguenses. Realmente o Botafofo era uma potência. Não só nacional, mas mundial. O Botafogo chegou ao céu neste período. Mas então ele precisava descer ao inferno. Para cumprir a sua predestinação. No livro sagrado dos Maias, esta ascensão do Botafogo estava relacionada ao trecho em que o barulho que os irmãos gêmeos fizeram estava incomodando os senhores do submundo. E foi aí que eles desafiaram os garotos para um jogo de bola, no submundo. Exatamente. Eles tiveram que passar por várias provas até chegar no final dessa história, e foi esse período que corresponde aos 21 anos sem títulos. Como isso foi possível? Como uma potência daquela conseguiu chegar à sua morte em 1977? Esta é a questão. Como já disse antes, durante um bom tempo eu guardei uma certa mágoa, uma tristeza pelos 21 anos sem títulos, até compreender que aquilo tinha tido um propósito. Sim, o pareamento com o livro sagrado dos Maias. Da mesma forma, durante um tempo eu também questionava pelos responsáveis por esse declínio do Botafogo. Inclusive até os dias de hoje permanece uma batalha virtual para saber quem realmente vendeu a sede de General Severiano. Que acabou decretando a morte do Botafofo. Mas hoje eu sei que isso não importa. Porque no fundo, não há culpados. É claro que não. Porque era uma coisa que precisava acontecer. Tinha que acontecer. Fazendo uma analogia, pense sobre isso. Jesus precisava ser traído, porque isso fora profetizado antes, mais de 500 anos antes dele iniciar o seu ministério. Lá vai ele misturar futebol com religião. Mas você já aprendeu que a estrela solitária é a figura representativa de Jesus. Ele tinha que justificar a analogia dele, oh meu Deus. Tá bom, Stamp, continua seu raciocínio. A humanidade condena Judas pela traição, mas eu tenho uma percepção diferente sobre isso. Jesus veio para cumprir muitas profecias e alguém tinha que traí-lo. A traição precisava acontecer. Exatamente. Então eu acredito que Jesus confiou esta missão a Judas porque ele era um dos mais fiéis ao seu ensinamento. Então tecnicamente não foi traição. Vamos dizer que foi um arranjo, assim como foi a entrada dele em Jerusalém montado num jumentinho. Entendi. E veja que Judas depois tirou a sua própria vida, porque não imaginou que o seu ato teria a consequência que teve. Porque ele achava que de alguma forma Jesus sairia ileso daquela situação. Então, trazendo esta circunstância para nossos dias atuais, eu penso que alguns diretores do Botafogo tomaram decisões erradas, não para prejudicar o clube, mas que acabaram trazendo dano. Como foi a decisão de viajar pelo mundo ganhando rios de dinheiro ao invés de participar do Mundial de Clubes? Foi uma decisão errada? Foi. Mas na época eles não imaginavam que esta competição fosse alcançar o status que tem hoje. Além do mais, encher os cofres do clube significava perpetuar o período de glória do clube. E aproveitar a presença de Garrincha porque eles sabiam que o joelho dele não ia aguentar muito tempo. Exatamente isso. Veja o caso do Santos. Pelé era saudável, eles sabiam que a sua carreira seria longeva. E a do Garrincha não. Porque nem era para ele poder jogar bola, com uma legião daquele no joelho. Faz sentido. Então eu imagino que na época eles tinham uma pílula vermelha numa mão e uma azul na outra. Como em Matrix. Era uma decisão difícil e hoje é muito fácil criticar, mas na época não deve ter sido fácil. E isso acabou influenciando na decadência do Botafofo. Na descida ao inferno. Assim como a venda da sede de General Severiano decretou a morte do Botafofo, mas acabou pareando com o livro sagrado dos Maias. Então hoje eu tiro virtualmente esse peso das costas das pessoas que forjaram negativamente a história do Botafogo. Porque alguém precisava levar o Botafofo direto ao inferno. Para jogar bola com os senhores do submundo. Do céu ao inferno. Uma predestinação em preto e branco. Foi assim que eu entendi que tudo o que aconteceu com o Botafogo foi fruto de um propósito. E é por isso que o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.